Pedir as coisas muito bem, senão você vai viver uma vida frustrada. E nós precisamos fechar essas caixinhas. Existe a caixinha dos meus irmãos na minha cabeça, mas existe a caixinha de ver o meu filho crescendo. Existe a caixinha de ver a prosperidade dos meus irmãos, dos meus pais, mas existe a caixinha também da minha esposa, que eu preciso ver o desenvolvimento dela e aquilo que ela está construindo. Sabe por quê, irmãos? A vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Esses dias eu parei para ver uma coisa. Nós vivemos aproximadamente 80 anos. Isso quando Deus dá graça, né? Para deixar o legal assim, igual ele vão forte. Né? Nós vivemos 80 anos, velho. Valdir tem mais do que isso, né? Graças a Deus. Só que desses 80 anos que nós vivemos, nós passamos pelo menos 20 anos desses 80 dormindo. Vocês sabiam disso? Então, se eu já estou profetizando, vou viver 80 anos, eu passei pelo menos 80 dormindo, 20 dormindo, né, Divão? 20 anos dormindo. Se eu tinha 80, dormi 20, eu só tenho só 60. Eu não sou bom de conta não, e não é aula de matemática aqui. Mas eu quero entender você, eu quero mostrar para você entender a essência da vida e aproveitar coisas que você não está aproveitando. Se você vai viver 60 anos, está lindo, eu vou viver 60 anos, ótimo. Mas até os 18 anos, até os 20, a gente não tinha autonomia própria. Então a gente era governado pelos nossos pais. Então dos 60 que você está achando que vai existir aí, 20 praticamente você foi dominado pelos seus pais. Mas era 80, só ficou 60 e agora 20 eu estava na casa dos meus pais estudando. Pois bem, te dou uma ótima notícia, agora você tem 40 anos para viver. 40 anos é tranquilo. Estou vivendo 40 anos, é uma maravilha. Só que desses 40 anos, se você assim como eu começou a trabalhar com média de 18, 20 anos, você passa mais ou menos 20 anos só trabalhando, longe da sua família. Sabe o que aconteceu com aqueles 80 anos? Só ficou 20. E aí você tem uma decisão agora. O como você vai usufruir desses aproximadamente 20 anos que você tem. Não é para ficar triste não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou te conscientizando de aproveitar aquilo que Deus te deu. E uma das coisas que Deus te deu é a sua família para você aproveitar. Mas saiba aproveitar a sua família. Tenha o gosto de estar com a sua família. Cuide da sua família. Ore pela sua família. Jejue pela sua família. Mas tenha o seu tempo de gozo e alegria com os seus. No livro de Ruth 1:8, disse-lhe Noemi: vão, retorne para as suas casas de suas mães, que o Senhor seja leal com você, assim como foram comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é Noemi falando com as suas noras. A história muito já sabe. O seu filho, o marido daquelas moças morreram. E aí Noemi vai se despedir delas, porque ela já era velha, ela não tinha mais filho para aquelas moças casar. E ela despede aquelas moças. Mas uma das suas noras tomou uma atitude diferente. E não é uma atitude fácil. Esses dias eu estava lembrando, eu vou fazer agora 14 anos de casado, mês que vem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava lembrando do casamento. O casamento é uma coisa incrível, mais para a mulher. Por quê, irmãos? A mulher, ela planeja o seu casamento antes mesmo dela conhecer o varão. Eu já pensava nisso, os homens não, porque eu não pensava. Né? A mulher, ela olha o detalhe dos seus vestidos, do vestido que vai casar, antes mesmo de conhecer o varão. O homem não, o homem só quer
aqui, as noras de Noemi, elas tinham sonho, como qualquer um de vocês teve, e se casaram. Mas logo, um período curto depois dos seus casamentos, elas ficaram viúvas muito cedo. Imagine a dor daquelas meninas, daquelas mulheres, de ter perdido o seu esposo. E ali, quando a sogra vai se despedir de uma delas, uma já passando o seu período de luto, ela tem uma postura diferente. Eu vou com você, minha sogra. Ela chorou, ela chorou. Ela lamentou, ela tinha acabado de casar, ela tinha planejado tudo para o seu casamento. Depois que casa o marido morre, nem filho ela tinha. Ela estava frustrada, mas ela teve uma postura diferente. E é essa postura que o Senhor nos convida a ter nesse Deus. A ter uma postura diferente, independente da sua dor. A Bíblia nos fala em Samuel, 2 Samuel 12:16. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, orando, entrou na casa, passou noite deitado no chão. 7 dias depois, a criança morre. Aqui é a história de Davi com Betseba. O filho de Davi, a qual ele teve com Betseba, adoeceu por uma permissão do Senhor e veio a falecer. Mas enquanto a criança estava doente, Davi, ele lamentou. Ele colocou vestes de pano de saco, colocou cinza sobre a sua cabeça e clamou a Deus: louvado seja o nome do Senhor, em prol da vida daquela criança. E no capítulo 12 ainda, versículo 20, a Bíblia nos fala uma coisa impressionante. Quando ainda a criança estava viva, os servos de Davi o convidavam a ter uma postura diferente. Meu rei, se levante desse chão, coma alguma coisa. E ele se recusava a fazer isso. E a criança estava viva. Após os 7 dias que a criança morre, os servos de Davi, eles começam a cochichar entre eles, preocupados, porque eles falavam: o meu rei, ele está abatido, porque a criança está enferma. Mas agora a criança já morre. Imagine o que Davi vai fazer depois que ele souber que a criança morreu. Porque se a criança ainda está viva, o meu rei está nessa condição, mas a criança já é morta. E Davi ali, ele consegue ouvir o que eles estavam falando. E no capítulo 12, versículo 20, Davi pergunta: a criança morreu? E o servo responde: Senhor, a criança já é morta. Então Davi se levantou, tomou banho, perfumou-se, trocou de roupa, entrou no templo, adorou, pediu para preparar-lhe uma refeição. Enquanto a criança estava viva, Davi, ele sofreu tudo o que ele precisava sofrer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a criança morreu, ele poderia continuar passando lá dias, noites, naquela condição, mas ele escolheu fazer algo diferente. E é o que eu te pergunto nessa noite: o que você escolhe fazer diante da situação que você está passando? E aí você precisa responder para você mesmo. O que você escolhe fazer diante das lutas, diante das batalhas? Qual é o seu posicionamento? Qual é a sua postura diante daquilo que você está vivendo? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós precisamos entender que cada um tem o seu papel e a sua responsabilidade. Eu preciso sim fazer aquilo que é necessário pela minha família, mas eu aprendo com Jó que eu preciso chamar a minha família para se posicionar.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo que eu preciso sim clamar em prol da minha família, jejuar em prol da minha família, mas eu também preciso viver aquilo que Deus me proporcionou viver. E hoje, quando nós paramos para ver, existem muitos casamentos, muitas famílias destruídas. Sabe aquelas pessoas que muitas das vezes têm 2 filhos e que dedicam muito tempo em um, porque um acaba sendo mais dor de cabeça para aquela casa. Você precisa dedicar um pouco mais com aquele que te dá um pouco mais, que você precisa dedicar um pouco mais de sacrifício. Mas vocês já pararam para entender que aquele outro, que como a gente costuma falar com o pai, aquele que anda na linha, você precisa saber que aquele ali você precisa dar atenção também. Porque muitas das vezes nós viramos muito em algo e esquecemos outro. E isso é frustrante. E a Bíblia até relata um caso como esse. Aquele jovem que saiu de casa, que quando voltou o seu irmão, a primeira coisa que ele falou foi: mas meu pai, eu nunca te dei trabalho. Sabe o que ele estava? Ele estava com ciúme do irmão, estava de uma forma errada, porque ele deveria ficar feliz porque o seu irmão retornou para casa. Mas aquilo que tinha no coração dele era que o pai, como se o pai nunca tivesse olhado para ele, irmão. E ele se sentiu menor por isso. Então nós precisamos saber em que nós vamos dedicar nossa força e por quanto tempo. A luta, o vale, ele tem um tempo determinado na sua casa, na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos viver dentro de um vale todo dia. Nós não podemos estar na mesma luta todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós também precisamos viver com a nossa família coisas extraordinárias a qual Deus tem nos proporcionado. E nós não precisamos de muito para isso. Nós não precisamos de muito. Muitas das vezes quando você chega em casa e você fala: minha filha, vamos ali tomar um café à noite, eu e você. Isso é ótimo. Isso faz uma diferença no seu casamento. Isso faz uma diferença para a sua família.